do nosso momento espiritual. Ele é espiritual, mas ele se traduz nas práticas político-ideológicas, nas práticas religiosas e nas práticas, sobretudo, econômicas. Mas a fundamentação é toda espiritual, que é o momento atual que o Brasil está vivendo. Os cientistas não estão errados em fazer as suas previsões, por exemplo, quando Marco Antônio Villa faz suas previsões dentro da Constituição, dentro da política, ele dizendo, isso tem que dar impeachment, Bolsonaro quer dar o golpe. Ele não está errado em pensar assim. O filósofo Paulo Giraldelli também não está errado quando diz, olha, o Bolsonaro ele não é um ditador, ele não quer dar um golpe, ele quer apenas apodrecer a coisa pública, apodrecer as instituições para que a coisa fique entregue aos espertalhões. Paulo Giraldelli também não está errado. Quando você vai nos deputados, eles vão vendo as previsões. Quando você vai na CPI, por exemplo, eles estão descobrindo as questões financeiras todas desse governo, mas ao mesmo tempo a população vai ficando com aquilo que a mídia dita alternativa está dizendo, as mentiras que se estão dizendo, porque eu e você aqui, por este canal, temos um privilégio de discernirmos a coisa lá na sua fonte. E a fonte disso tudo que está acontecendo ao Brasil é espiritual. Só que os cristãos não conseguem discernir a espiritualidade nefasta da coisa. Olha o que nós temos. Desde 2014, pelo menos, que eu e você que cremos em Jesus, ouvimos muitas e muitas profecias dizendo que haveria um grande tsunami no país, que haveria queda de prédios em grandes centros urbanos como Brasília, São Paulo. Algumas dessas coisas iriam acontecer de forma concreta, no sentido de prédios caírem, de protestos da natureza, mas a maioria dessas coisas apontavam para o caráter espiritual desses acontecimentos. Porque qual é a grande nuvem espiritual que tomou conta do país desde 2018? É a eleição do senhor presidente Jair Messias Bolsonaro. O Bolsonaro é o tsunami que invadiu o Brasil. O Bolsonaro é o câncer, é a defenestração, é a demolição da coisa pública. Ele é tudo aquilo que estava escondido nos corações, seja na falta de discernimento dos cristãos, seja na alienação dos não cristãos. É o Bolsonaro representando isso tudo, de maneira que os poderes vêm sendo contestados em todo o tempo, que as coisas públicas vão sendo desqualificadas em todo o tempo. E aí nesse sentido é que a gente precisa prestar atenção para o privilégio que nós temos. Não banalizando o que o filósofo vem dizendo, não banalizando o que a ciência vem dizendo, não banalizando o que a ciência política e as ciências sociais vem mostrando, mas mostrando apenas que nós, que temos contato com o nosso Deus, deveríamos também ter discernimento, deveríamos entender qual é a fonte da coisa, o que o Espírito Profético diz, a revelação das coisas que estão ocultas, enquanto a gente vai vendo o que aparece na televisão, na religião e no poder econômico, a palavra de Deus vai nos mostrando o que está por trás disso, como que Bolsonaro é uma personagem cumprindo um desígnio histórico do qual ele não precisava participar, mas ele agora tem o seu falso profeta, o pastor Silas Malafaia, que vai amparando nisso tudo, vai colocando como essa personagem nefasta e vai se tornando um homem que Deus vai ter de calar pelos meios que só Deus sabe usar com filhos rebeldes. E aqui eu estou me referindo ao pastor Silas Malafaia. E vai ser cortado como quem só Deus sabe cortar por meios políticos, por meios surpreendentes. E aí eu estou falando do senhor presidente, o anticristo do momento, Jair Messias Bolsonaro. Se não vejamos, a gente vê que a coisa é tão espiritual que os próprios cristãos não conseguiram e ainda não conseguem discernir para onde que as revelações apontam. Por exemplo, essas profecias todas de 2014 que iam mostrando os poderes da República sendo abalados, todas as vezes que os cristãos as ouviram, eles as interpretaram como Deus punindo as coisas erradas que o PT fez. E esse é um grande engano. Porque o que preocupa os cristãos? O que preocupa os cristãos é o suposto avanço das homoafetividades, onde elas tinham livre expressão nos governos petistas, digamos assim. O que preocupava os cristãos?
as lutas femininas, especificamente aquelas relativas ao aborto, para os cristãos isso é um pecado abominável. E quem é que insuflou isso no coração dos cristãos? Eduardo Cunha, à época presidente da Câmara, que vinha roubando de tudo e todos. E aí, os cristãos nunca se importaram com esses roubos, como não se importam com os muitos crimes do senhor Messias Bolsonaro, né? Que esse final de semana foi passear de moto com os seus fãs, enquanto nós temos aí milhares e milhares de mortos. E aí, as pessoas, ao invés de acharem isso absurdo, eles acham absurdo o seguinte: não, o importante é que os gays não estão falando e que as mulheres não estão abortando, como se não tivessem, né? Porque o pior do conservadorismo é isso. Eles lutam contra o aborto que eles praticam mais do que todo mundo. Lutam contra uma rachadinha que eles é que cresceram no poder praticando. Lutam em favor da moral sexual alheia, sendo que eles, os conservadores, são os grandes imorais. Então os cristãos não conseguiam entender as profecias. Eles achavam que se tratava de Deus parando o universo inteiro para punir os dois grandes pecados do PT. Corrupção, que era só uma desculpa, porque os crentes nunca ligaram para a corrupção. Tanto é que Bolsonaro agora está praticando corrupções muito piores, muito maiores. Mas os crentes não veem nada demais nisto. Então, tirando a corrupção, que era a desculpa esfarrapada, né? Por exemplo, a Lava Jato, que supostamente devolveu 4 bilhões aos cofres públicos, não vai te contar que neste momento Bolsonaro está negociando com os deputados e senadores, sei lá, 12 bilhões, quer dizer, 4 vezes mais do que o que eles alegam que estavam devolvendo para o país, daquilo que supostamente Lula e Dilma roubaram, supostamente, porque ficou tão provado que eles não tinham como provar isso, que a Lava Jato hoje em dia nem existe mais, né? Mas aí, o Dallagnol, o homem fiel para acabar com governos que ele considerava à esquerda, não vai denunciar agora os 12 bilhões de reais para ser bonzinho que estão sendo negociados entre Bolsonaro e os seus amigos, e muito dinheiro sendo gasto quando poderia ter sido gasto com as pessoas que passaram a ser contaminadas pela Covid-19. Mas nada disso é problema. A questão é se os gays estão calados e se as mulheres estão caladas. Ou seja, é um grande ódio à feminilidade. É o grande pecado de Adão que fez ela se tornar a pior coisa do mundo. É assim que acontece no governo dos homens caídos. Por isso que os crentes não entendiam as profecias entre 2014 e 2018. Aí a profecia se cumpre em 2018, porque os cristãos a colocam no poder. Quem que eles colocaram no poder? Um homem que veio das milícias, que vem atuando há mais de 32 anos, né? Alguns anos como vereador e outros 27 anos como deputado federal pequeno, trambiqueiro, negociador, que é toda sexta-feira no escritório dos filhos no Rio de Janeiro para garantir os negócios milionários da família. Estou falando do ex-deputado federal Jair Messias Bolsonaro, atual presidente da República, que passou a ser visto pelos cristãos como a salvação, como o Messias, como aquele que iria restaurar todas as coisas. E aí, como os crentes passaram a crer que isso foi Deus quem colocou lá, quando Deus no máximo permitiu, os crentes passaram a olhar para isso como assim: ah, ele é um homem de Deus, um enviado de Deus. Mas Deus fiel continua falando. E o que é que Deus continua falando e os crentes continuam não entendendo? Vá no link que está aqui na descrição e acesse a reflexão na íntegra. Se você quiser acrescentar algo, falar comigo, vá às minhas redes privadas. Eu estou no Instagram, no Facebook, no Twitter. A gente pode conversar por lá. Não se esqueça de dar o like nesse trechinho de vídeo, compartilhá-lo e se inscrever neste canal, apertar o sininho para você receber as notificações. Muito obrigado.